Você vai escutando ele falar aqui, a barriga vai dando aquela mexida e você vai falando, e agora, o que eu faço? Né? Parece até quando eu vou lutar um campeonato, eu fico naquele nervosismo, e depois quando eu entro lá e vai fazendo uma coisa, conforme o adversário vai mudando a estratégia, a gente vai tentando fazer uma contrapartida. Então eu vou usar essa técnica aqui hoje. E eu vim falar hoje do capítulo 24, onde fala, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. São palavras assim que é difícil de entender. Eu lembro que quando eu ganhei o livro dos Espíritos do meu pai, é um livro muito velho, né, acho que é a segunda edição, eu comecei a ler aquilo, não entendia muito o que falava, não. E não tinha muito acesso à internet, porque hoje você pega o celular, vai ali, vê o sentido da palavra, você vai interpretando um pouco mais. E o item que ficou para mim é aquele que fala por que Jesus falava por parábolas, né? Por que ele veio aqui e falou por parábolas, já que ele era o Espírito, né? Ele é o Espírito que veio trazer a verdade. Ele veio trazer uma nova visão, na verdade ele veio clarear. Então por que ele falava por parábolas? E aí eu fui lá dar uma olhada no que é a candeia, né? A candeia nada mais é uma lamparina, né? Ela movida a óleo, ela estava ali para iluminar. Naquela época não tinha energia elétrica, estava bem longe de ter alguma coisa como essa. E o alqueire é um cesto usado para transporte, também na medida de trigo, né? de cereais. E ele fala para não botar a candeia debaixo do alqueire. Por quê? Você vai apagar a luz ali, você vai botar ali, você não vai iluminar nada. Então ela vai ficar ali acesa e não vai servir para nada, a não ser para esquentar o cesto. Essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. E tem outra, como eu falei do Livro dos Espíritos, você tem que entender ali os costumes daquela época, o que estava sendo vivido. Quando Jesus veio para cá, que ele pisou aqui na Terra, a gente aqui ainda viu Deus como um Deus punitivo, como aquele Deus que punia, porque naquela época não dava para entender muito bem o sentido do amor, né? Era a época do olho por olho, dente por dente, porque o ser humano ele ainda estava muito embrutecido, ele ainda estava vivendo ainda muito o que o pai falou aqui, a matéria, né? Eu estudando acupuntura e dentro do curso, o chinês fala que você tem a união do espírito com a matéria. Então ele divide a pessoa em dois. E dentro da teologia deles ali dentro, a matéria ela serve de única e exclusivamente oportunidade o espírito vir aqui experienciar o que é a matéria, né? Então ela é o meio. O grande problema é que a gente usa esse meio como fim. É como foi falado aqui antes pelo pai, é onde a gente se vicia, onde a gente tem a necessidade de ter poder, é onde a gente tem a necessidade de enriquecer. E aí Jesus vem naquela época ali, onde está todo mundo fervilhando nesse aspecto da materialidade, onde todo mundo queria ter razão, ali dentro do Oriente Médio, estava vindo dentro dos doutores, que eram pessoas que estudavam muito, que interpretavam muitas coisas e queriam ter razão de tudo, e ele vem com a missão de trazer uma luz, uma nova luz em cima daquilo que ele diz ali no momento que ele é perguntado, que ele não veio quebrar a lei. Na verdade, ele vem ali para fazer um novo entendimento, transformar ela na lei de amor. E eu estudando, hoje à tarde eu lembrei da minha infância, né? Quando minha mãe me pegou e me botou na igreja católica para fazer a primeira comunhão. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu entrei na igreja católica eu senti uma aversão, aquilo me corroía, eu fingia que ia para lá, entrava num lado da igreja, saía no outro, ia para o outro lado, quando estava tudo certo eu voltava. Só que a menina lá me dava falta, e na hora de fazer a primeira comunhão, fazer o crisma, não tinha presença. Então eu quis burlar aquilo. Mas por quê? Ali estava me forçando. Eu lia sobre Jesus e eu não entendia muito bem naquela época. Por que eu estou falando isso? Porque uma das frases que me causava um certo desconforto era quando a pessoa falava que Jesus falava que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E eu era questionador na época. Eu falava, ué, e os outros espíritos? E as outras religiões? E quem veio antes dele? A gente tem história de Buda que veio muito antes de Jesus. Mas, na verdade, também são espíritos que vieram aqui para preparar o caminho para ele. Então, isso me remoía. Mas o quê? Eu não tinha informação. E eu não queria abrir minha cabeça para aquele momento ali, para receber essa informação. De repente, por falta de maturidade, na época muito jovem, igual o pai falou, a gente vai lá, quer ficar na farra o tempo todo, né? Quer ficar no meio daquilo tudo, mas hoje, se me chamar para a noitada, pouco provável de eu também sair de casa para ir para algum lugar, a não ser para sair com a minha esposa. Entendeu? Mas a gente vai amadurecendo. E hoje, assim, depois de estudar, entrar para cá, para casa, hoje eu vejo que Jesus falava aquilo dali, para mim já abriu um pouco mais. Né? Quando ele fala do eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala da força crística. Ele fala daquilo que move todo ser humano, daquilo que tem dentro. Ele veio aqui mostrar para todo mundo para onde a gente tem que ir, para onde a gente tem que caminhar. Né? Só que cada um passo, de uma vez, a gente vai abrindo um contexto novo. Isso me chamou a atenção. E ficou difícil de eu falar desse assunto, porque é complicado. Uma hora você pega um livro, eu mesmo já li livros mais de uma vez, e você pega ali e tem um outro entendimento sobre aquilo. Aí você fala, pô, fiquei mais inteligente. Na verdade, não. Na verdade, você pegou aquilo dali, viveu, experienciou, recebeu informações de outro lugar, recebeu informações de outra pessoa, olhou um pouco mais a natureza, deu uma olhada sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Lembrei também, aí falo da parábola dos talentos, que vai cair dentro do que o pai falou. A gente veio para cá com a missão de trabalhar e evoluir, né? Aprender, evoluir e servir. Está dentro lá do Evangelho. Ninguém veio aqui para ser servido. Pô, mas isso aí, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou ser servido em nenhum momento? Na verdade, se todo mundo trabalhasse em comunhão, se o objetivo da sociedade hoje fosse desenvolver o ser humano, ao invés de pular o ser humano, todo mundo ia servir e ser servido ao mesmo tempo. Porque na hora que eu precisasse, ia ter alguém ali para estar me servindo. Na hora que eu precisasse de alguma coisa, eu ia estar ali. E se alguém precisasse de mim, eu ia estar pronto para servir. Então você seria uma pessoa útil à sociedade e a sociedade seria útil a você. Dentro da física, né, a parábola ela vai falar das vibrações. Né? Então ela sobe e desce através de uma linha reta, que é a marca. E eu tentei trazer isso aí para dentro do estudo. Qual é a marca que Jesus deu? Jesus trouxe a lei de amor. Essa daí é imutável, está ali. É uma das leis imutáveis. Então ele trouxe aquilo dali. E aí, dentro disso, eu tenho as entrelinhas. Um pouco o pai falou, né? Ele já jogou um pouco das entrelinhas aqui. Eu tenho tanto a entrelinha do amor que sobe para coisa boa e a que desce para coisa ruim. Então, eu posso escolher e eu vou estar transitando isso o tempo inteiro. Porque ninguém consegue ser santo da noite para o dia. O grande problema é, quando eu desço na parte negativa, porque eu não conheço, porque eu vou experienciar, tudo bem. A partir do momento que eu ganho essa informação, se eu descer para ler de novo, eu estou fazendo isso consciente. E aí vira maldade. E aí é onde você começa a se viciar, começa a fazer as coisas para ter poder, para dominar, para mentir, para fazer tudo aquilo que a gente já conhece, que é muito fácil para cada ser humano. Fazer o que é certo é um pouquinho mais complicado, porque vai envolver trabalho, vai envolver autoconhecimento, vai envolver você conhecer sua sombra, vai envolver um monte de coisa. E dentro da parábola dos talentos vai falar justamente de ganhar na Mega Sena, né? Se você parar nessa... Vai, porque ele mostra ali que mesmo o servo que recebeu muito, ele vai ter que trabalhar. E ele mostra que aquele que recebeu pouco foi se esconder lá atrás. Falou, pô, mas eu recebi tão pouco e fiquei com medo de multiplicar, e não multipliquei. E isso vale até hoje. Por que Jesus falava sobre parábolas? Assim, para mim, hoje, a fala de Jesus é uma fala temporal. Ela não tem tempo. Ela vai valer tanto lá naquele início, lá onde estava todo mundo embrutecido sem informação, e vai valer hoje da mesma forma. O que acontece, a diferença é que hoje você tem mais informação.
Você tem hoje o plano espiritual que traz, igual o pai falou, uma gama de livros. Eu, quando li o livro dos Espíritos, eu estava numa fase da minha vida muito complicada. E aí aquilo ali trouxe um monte de respostas para mim. Eu falei, caramba, quanta resposta para cada pergunta que eu tinha, estava aqui o tempo todo e o livro estava lá jogado. E foi meu pai que tinha me dado. Né? Um livro feio, né? Estava tudo amassado, amarelado. Mas trouxe tanta resposta para mim naquele momento. E eu fui ver, pô, quem é Allan Kardec? Aí fui lá ver quem é Allan Kardec, descobri um pouco, aí comecei a destrinchar e ler. Fui lendo, li a Revista Espírita, li obras póstumas, fui lendo, fui entrando dentro desse mundo e vendo que cada vez que eu lia, a minha vida se tornava mais simples. Eu conseguia passar por dificuldades com mais facilidade. E aí depois fui comendo um livro atrás do outro, e hoje eu gosto de ler, estou até um pouco parado, mas eu gosto muito de ler porque eu percebi que a cada livro que eu lia, eu enfrentava uma fase da minha vida com mais leve, vamos dizer assim, com mais facilidade. Não é que a vida mudou, mas o jeito de olhar a vida, para mim, mudou um pouco mais. E aí, o livro que eu acabava de ler, ou era uma coisa que eu vivi, né, que estava trazendo ali, ou era uma coisa que eu ia viver na frente. Li muito livro seu, falava, pô, Mônica de Castro, hoje ela está aqui comigo. Irmã de santo. É muito luxo, né, gente? A casa traz isso para a gente. E depois eu fui dar uma olhada na parábola da figueira, porque Jesus amaldiçoou a figueira. E ali ele traz um ensinamento que a princípio parece negativo. Ele vai amaldiçoar a natureza, como é que é isso? Na verdade, ele estava trazendo um ensinamento para os discípulos que ali eles já eram preparados para receber aquilo, para saber o quanto a palavra ela tem poder. Né? O som, ele é um meio de transporte para todos os sentimentos que a gente carrega. Quando a gente está com raiva de uma pessoa, a gente vai lá e descarrega tudo aquilo na pessoa. Você fica mal, a pessoa fica mal, e depois você vai, quem tem já um pouco mais de doutrina, igual as pessoas que estão aqui, vai parar para pensar, pô, não devia ter feito aquilo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e eu estava num momento turbulento da vida, encontrei um rapaz que começou a me cutucar, e eu falei assim, cara, eu vou bater nesse cara. Eu vou bater nele. O primeiro pensamento foi bater nele. E eu estava com tanta raiva, tão frustrado, com tanta coisa, que eu falei assim, se eu fizer isso, eu vou descontar tudo que eu tenho nesse cara. E eu fisicamente sou mais forte que ele. E pior, sou professor de jiu-jitsu. Então, eu posso acontecer alguma coisa do cara morrer, e depois, como é que eu fico? Aí deu uma respirada, contei até 3, sorri para ele e fui embora. E ele ficou lá, falando. Mas eu podia ter feito o contrário. Não digo para vocês que a vontade de apertar o pescoço estava ali o tempo todo. Como eu falei, ninguém é santo. Vim com um problema de casa, uma coisa para resolver. Aconselho a todo mundo que quiser resolver alguma coisa, sente perto de um centro de força desse, de preferência na porteira ou então lá na casa de Exu, e começa a conversar com alguém que a luz vai acender, né? E aí, assim, eu lembrei que no meu recolhimento, uma das minhas propostas era não reagir mais às coisas. E assim, a primeira coisa que a gente faz de não reagir é te deu um tapa, você vai lá e cutuca, isso eu conseguir controlar. Legal. Mas e o que está por dentro? E a reação interna? Aquela que ninguém vê, que só você sabe. Né? Então isso daí começava a remoer com mais força, com mais violência em mim. E aí todo o resto do material vai batendo ali, e você não vai conseguindo vencer a etapa da vida. Você não vai conseguindo virar a página. E aí eu sentado ali e falei, pô, lá eu me propus a isso. Então eu tenho que parar de atritar e parar de remoer o negócio por dentro. Sair um pouco do problema, igual o pai falou, e olhar. Por quê? Porque agora é uma nova visão. Agora você já recebeu a informação. Agora você já tem o que fazer. Não dá mais para esperar para amanhã. Quem está aqui sentado já sabe o que é certo. Se vai viver uma situação nova, sabe pelo menos o que não pode se fazer. Se você pegar hoje, né, eu saí um pouco, voltando um pouco para a parábola de Jesus, a ciência mesmo hoje ela mostra para a gente o quanto a gente ainda tem que aprender. Há pouco tempo atrás descobriram a molécula, a menor partícula
até então. Aí depois foi um cara lá e descobriu o átomo. A sociedade científica relutou um pouco para soltar aquilo, soltou. E aí classificaram como a menor partícula. Olha lá. Aí depois descobriram o próton, o nêutron e o elétron. Isso daí é. E aí já tem alguma coisa menor que isso. Bom, tem. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não precisa ficar convicto das coisas. Assim, criar e cristalizar o pensamento é muito ruim, porque está lá, escrito lá, cargas contrárias se repelem, se atraem. Cargas iguais se repelem. O núcleo do átomo, ele é feito de prótons e de nêutrons. Os prótons são positivos. Teoricamente, de acordo com a ciência, era para ele se repelir. Mas tem uma força ali que segura ele. Que força é essa? É uma força que determinaram o nome, mas ninguém fala. E aí, com esse núcleo positivo, ele atrai o elétron e fica ali formado o átomo. O que eu quero dizer com isso? Porque a convicção antigamente era que cargas contrárias se atraem e de mesmo valor se repelem. Mas está provado lá que não. A gente vai descobrindo, a gente vai crescendo, a gente vai estudando e vai sempre aparecendo uma coisa nova. Por isso que Jesus falou sobre parábolas. E ele mesmo lá no alto da cruz, antes de partir, ele pediu para Deus perdoar a gente, porque a gente não sabia o que estava fazendo. E até hoje a gente continua assim. A gente continua sem saber o que fazer. É por isso que a gente se reúne, é por isso que a gente precisa de religião, é por isso que a gente precisa estar aqui trocando essa ideia, trocando conhecimento, trazendo uma nova visão de um mundo, trazendo uma nova visão do que você está vivendo lá fora. Eu tenho na minha cabeça que eu entro aqui, eu pego um pedacinho do meu quebra-cabeça e levo lá para fora. E aí eu vou me remoldando lá fora. Por quê? Aqui eu dou uma recarregada, aqui eu reavalio o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o meu modo de conduta. E assim eu vou tentando evoluir um pouquinho mais e aprender. Se você pegasse há 60 anos atrás, e uma pessoa olhasse para o céu, ela ia contemplar o céu e achar bonito, mas não ia saber o que é cada ponto daquele dali direito. Se bem que é mais antigo que isso, o estudo dos astros. Mas assim, hoje em dia todo mundo sabe, e mesmo assim ainda aparece gente acreditando que a Terra é plana. Não estou querendo falar, mas assim, você pega uma luneta qualquer e vai ver um outro planeta redondo. Isso aí é fato. Eu lembrei que eu trabalhava com um cara que era formado em engenharia eletricista, e a gente trocando ideia, ele era de outra religião, até então era um cara para mim, cabeça aberta e tal, em determinado momento ele vira para mim e fala, pô, tu acredita em dinossauro? Ele falou para mim assim, você acredita em dinossauro? Eu falei, pô, isso aí não tem o que acreditar não, acharam fóssil, tá lá, viveu aqui. Isso aqui não é uma história, é uma teoria. Tem prova, né? Ele falou, não, mas não está na Bíblia. Eu falei assim, bom, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, não querendo tirar, ela está falando de conduta moral, não está falando de história. E assim, aí você vê assim, a visão dele está cristalizada naquilo, ele cristalizou naquilo dali. O que a gente tem que fazer é expandir a mente, abrir um pouco ela para que a gente consiga ver um pouco mais além. E adquirindo conhecimento, estudando, ou seja, convivendo, fazendo, você vai ver a vida amanhã de um outro jeito. Você vai acordar, vai ver ela de uma nova forma. Até mesmo a palavra da cruz, na época que Jesus foi crucificado, era perder tudo. Ser crucificado naquela época era como se você fosse relegado da sociedade, era a pior das execuções. E aí Jesus pega isso tudo, né, e transforma hoje no que a gente tem, no cristianismo, na palavra de amor. O símbolo da cruz é um símbolo de paz, é um símbolo que te remete a melhorar. Então ele pegou toda aquela derrota que era daquele tempo e fez mudar. Isso é para a gente ver. E assim, quando você vai estudando, o pai estava falando dos povos, e eu lembrei dos exilados de Capela, né, que ele vai falar que o pessoal de lá veio para cá com a missão de fazer o aceleramento da nossa raça, vamos dizer assim, de quem estava aqui na Terra. E aí o que acontece? Eles chegam aqui com a tecnologia melhor, com o cérebro modificado, enquanto o ser humano estava comendo barro, o Egito antigo estava confeccionando espada,
trabalhando com aço forjado. E aí o que ele faz? Em vez dele desenvolver a sociedade ali naquela época, ele vai dominar. E isso os outros povos também fizeram. E aí o que está acontecendo hoje? A mesma coisa. Hoje só muda que o poder econômico. Se a economia não quer, não faço. Se não for legal, não vai. Por quê? Porque eu quero dominar. Então aquele mesmo instinto que estava lá há 15 mil anos atrás está hoje. O DNA está aqui. Né? Algumas pessoas já venceram isso, outras têm que vencer. E assim, eu gosto muito de estudar em cima do Fonte Viva e ver uma frase para mim lá que ficou bem gravada. Se a vida ela te imprimir a mudar, né? Não atrita muito não. Vê qual é a parábola que a vida está trazendo para você. Vê qual é a mudança que você tem que fazer. Às vezes é um trabalho novo, às vezes é um jeito de tratar a pessoa diferente, às vezes é um modo de sentir diferente, um modo de pensar diferente. Vê o que está trazendo para você. Porque quando a gente atrita muito, a gente vai saindo da nossa natureza. É o que o chinês lá atrás falou. Ele traz a matéria, o cara da matéria, ele vai saber o que você precisa comer, o que você precisa fazer, se exercitar. O espírito vai vir para cá para quê? Para experienciar isso aqui e sair daqui mais lapidado. Então, se a vida está te trazendo isso aí, dá uma paradinha e olha, foi o que eu fiz hoje, me fez bem, né? Embora eu tenha tomado na cabeça um pouco, igual eu vi Rei Leão com a minha filha de novo, né? E aí a gente estava conversando, minha esposa, ela pediu para eu não citar ela, mas eu estou citando. Eu vendo ela e a gente estava falando do desenho para o filme. E no filme o macaco dá uma pancada e fala, pô, o passado pode doer, ele dá uma pancada na cabeça do leão. Mas ele te ensina, ele dá outro, o leão se abaixa. Então assim, o que passou, o que vem lá de trás, fez a gente aprender. A gente não precisa cair mais no mesmo erro. Está lá, está escrito. Agora é fazer diferente. E uma reflexão que eu trouxe para mim hoje, quero dividir com vocês, qual é a parábola que a vida está trazendo para você? Qual é a palavra que teu Deus interior está trazendo para você? Qual é a parábola que aquilo que você foi feito para fazer aqui na Terra está trazendo, te dizendo? Onde é que eu tenho que ajeitar? Onde é que eu tenho que fazer? E eu queria terminar a minha palestra hoje dizendo que quando eu entrei aqui, eu vi o pai falando, eu falei, pô, quero falar ali também. Aí depois de um tempo recebendo conhecimento, né, eu falei, pô, não quero ir para ali não. Porque quando vai para ali, tem um monte de gente aqui olhando a gente. E a responsabilidade de mudar é maior, né? E assim, você começa a ter que se policiar mais, então a responsabilidade aumenta. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero agradecer a uma pessoa que não está aqui, que foi uma grande incentivadora de fazer eu mudar esse pensamento que está aqui, que é a Ana Maria. Ela não está aqui hoje, mas ela me incentivou, ela ficava me cercando muito para eu vir dar a palestra, e assim, foi por volta de 2 anos essa negociação com ela, porque depois que eu vi que o negócio aqui era um pouco mais complicado, chegar aqui e falar que você vai de encontro com a sua sombra, tudo isso que vem para a gente lá no início do ano, ele é uma coisa que você tem que trabalhar em você, é uma coisa que você está vivendo, o que você viveu ainda é uma coisa que engole o teu estômago, e ela com toda a simplicidade e o carinho dela, me fez mudar disso, me fez mudar desse pensamento e hoje eu quero terminar minha palestra agradecendo ela, agradecendo a vocês todos, agradecendo a presença de todo mundo aqui e a oportunidade que Jesus dá para a gente hoje. Obrigado, gente. Tenha uma boa semana.